Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos. Para nós é mais uma satisfação estarmos aqui com vocês, onde vamos estudar a palavra de Deus, ela que é a lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, ela que tem que ser o balizador da nossa vida cristã, e nós temos o privilégio, como igreja, de nos encontrarmos para estudarmos a palavra de Deus, né? Independente de pandemia, de dificuldades, o importante é que o povo de Deus se reúne com o único propósito de estudarmos a palavra de Deus. Nós iniciamos, há 3 semanas atrás, uma nova revista, né, em que nós vamos estudar agora a Carta aos Hebreus. Os irmãos já tiveram 3 encontros, nós tivemos, né, o irmão Maxwell, o irmão Ricardo, e que foram abordados realmente o conteúdo da carta, né? Nós vimos que as peculiaridades, e hoje nós vamos avançar um pouco mais, já vamos para a lição número 4, em que ela vai abordar o capítulo 3 do livro de Hebreus. Vamos orar, dando início então a esse nosso estudo, agradecendo a Deus pela oportunidade, porque a Igreja do Senhor não está indiferente, né? Nós estamos nos encontrando, nós estamos abençoando vidas e também estamos aperfeiçoando o nosso caráter cristão. Estamos nos balizando na nossa regra de fé e prática, que é a palavra de Deus, e que ela tem um significado muito especial para as nossas vidas. Vamos orar então. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, primeiramente pelo teu amor para conosco. Obrigado, Deus, pela oportunidade que a tua igreja tem, Senhor Deus, de se reunida em teu nome, Senhor Deus, para falar de coisas concernentes ao teu reino. Obrigado porque chega até nós essa palavra santa, preciosa, Deus, pura, e que ela é o nosso balizador para a nossa fé, Deus. Não apenas um instrumento de religiosidade, Pai, mas sim, ó Deus, com significado real para as nossas vidas. Fala, Deus, nessa oportunidade a cada um de nós. Fala, Senhor Deus, aos nossos corações. Muito obrigado, Deus, pela existência da tua igreja, Pai, na face da terra. Nós possamos realmente estar fazendo a diferença nesse momento, ó Pai, tão delicado, e que não só o nosso país, Pai, mas todo mundo vive essa pandemia, e que o Senhor possa também estar abençoando vidas, ó Deus, mudando, ó Pai, a vida de cada um, ó Pai, dando-lhes a oportunidade de terem um encontro com o Senhor. Obrigado, Deus, por tudo. Dá-nos a tua paz, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, como nós antecipamos aqui para os irmãos, a nossa lição ela vai estar, então, embasada no capítulo 3 do livro aos Hebreus. Eu peço que você, na sua casa, onde você estiver assistindo esse vídeo, você possa estar realmente mergulhando. Se tiver a oportunidade, volte no capítulo 2, né? O irmão Ricardo abordou muito bem o capítulo 2 para nós na última aula. E agora nós vamos entrar, então, no capítulo 4. E essa lição ela tem como título, né, para que nós possamos estar estudando, Jesus, o grande Salvador. Para nós já é uma bênção, né, nós ouvirmos essa expressão, sabendo que Ele realmente é o nosso Salvador. Abra sua Bíblia, então, em Hebreus, no capítulo 3. Nosso texto básico da lição ele está do versículo 1 ao versículo 6. E diz assim a palavra do Senhor: Pelo que, irmãos, santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés, em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Versículo 4. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Amém, queridos? Então, esse texto ele vai nos abordar, porque nesse momento os hebreus eles viviam
uma confusão, porque eles faziam comparação entre a obra de Moisés e a obra de Jesus, né? Querendo qualificá-la no mesmo pé de igualdade, vamos usar a nossa expressão, né? Mas nós sabemos que Jesus é o nosso grande Salvador, como nós acabamos de ver. No texto que nós lemos, ele é chamado de sumo sacerdote e apóstolo. Ele é colocado realmente no lugar de destaque. Nós vamos ver mais à frente um comparativo e realmente, fazendo aqui um trocadilho, né? Não há comparação, né? Porque Moisés ele foi um instrumento realmente de Deus, assim como grandes homens de Deus, grandes heróis da fé. Mas Jesus ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o verdadeiro sentido do Evangelho que veio trazer até cada um de nós. Uma peculiaridade da carta aos Hebreus, né, é que ela é tida por alguns como existência de 3 afirmações. Né? Primeiro, ela é uma tese, o que iria do capítulo 1 do capítulo 2, prossegue como um sermão, do capítulo 3 ao capítulo 11, e conclui como uma carta pastoral, do capítulo 12 ao capítulo 13. Existe ainda uma outra subdivisão, que seria ela ser dividida em 2 apenas: questões doutrinárias, do capítulo 1, versículo 1 até o 10, 18, e em vida prática, do 10, 19 até o seu último versículo, no capítulo 13, verso 25. A nossa lição ela tem alguns objetivos, né, alguns alvos que nós precisamos atingir ao longo dessa lição. No saber, compreender a importância de guardar firme a fé e permanecer em Cristo, firmando sua fé como o único meio de alcançar o céu. No sentir, conhecer a superioridade de Cristo sobre Moisés ou qualquer outro personagem bíblico, fazendo uma autoavaliação sobre a sua saúde espiritual. E no campo do agir, cuidar para não se deixar levar por antigas práticas religiosas ou modismos doutrinários, comprometer-se profunda e verdadeiramente a ter uma vida cristã autêntica. Então, esse estudo de hoje vai nos chamar a atenção para o nosso comportamento como cristãos. Vai nos chamar a atenção para que, se nós estamos sendo seduzidos por modismos, se nós estamos sendo crentes atrofiados, o autor da revista vai colocar como essa colocação exatamente: crentes atrofiados, crentes que não estão produzindo frutos. A palavra de Deus diz que a árvore que não dá fruto tem que ser cortada. Então nós temos que dar frutos, temos que produzir bons frutos, né? E a nossa revista ela propõe alguns tópicos para nós seguirmos. Primeiro nós vamos ver o que ele está falando, qual é o objetivo, né, do crente, né? Todos nós, obviamente, desejamos ir ao céu, desejamos estar com Jesus, desejamos estar na presença dele. Mas o que é o céu, né? O que eu mais almejo no céu? O que eu espero encontrar no céu? É não sentir mais dor ou tristeza? Esse, com certeza, é um objetivo, né? Porque a Bíblia fala que é um lugar onde não há dor, não há tristeza. Muitos de nós temos essa expectativa, realmente, de estarmos nesse lugar. Aí o autor coloca aqui, rever um ente querido, né? Isso nós não temos essa convicção, né? Conversar com Jesus provavelmente seria o objetivo de muitos de nós. Andar pelas ruas de ouro e outras coisas mais que a palavra nos traz a respeito do lar celestial. Jesus falou que foi preparar-vos no lugar, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito, vou preparar-vos no lugar. A nossa introdução traz uma colocação para nós pensarmos. Olhamos para o céu, cheios de júbilo e de malas prontas, pois nossa passagem para lá já foi comprada. Amém? Mediante o precioso sangue daquele que nos amou e tem guiado as nossas vidas. Só pela introdução nós já vemos que nós somos realmente privilegiados, né? A nossa passagem para o céu já está comprada,
nós já temos a garantia de que o Senhor morreu por nós, o preço foi pago. Mas e a nossa conduta cristã? Enquanto nós estamos neste mundo, a comparação que o autor vai fazer ao longo da lição é justamente aquilo que o povo hebreu precisava ouvir através dessa carta. O autor da carta, ele deixa bem claro isso, não só no capítulo 3, mas lá no capítulo 10, em que ele vai nos mostrar onde nós também estamos errando. Onde nós, como servos de Deus, deixamos que as coisas nos levem a ficarmos, às vezes, perdidos pelo caminho. Nós facilitamos que as coisas aconteçam e deixamos que muitas coisas nas nossas vidas sejam conduzidas até mesmo pela oportunidade, né? Existe uma frase aí fora que é o famoso "deixa a vida me levar". Nós, como crentes, nós não somos conduzidos assim. Nós somos conduzidos pela a vontade do nosso Deus, por aquele que tem as nossas vidas nas suas mãos, aquele que pagou um alto preço por todos nós. Então, nós não podemos andar perdidos pelo caminho. Capítulo 3 e 4 da Carta aos Hebreus vai nos mostrar justamente essa condição, né? Ele vai nos trazer à tona o nosso anseio, né? Nos despertar para esse sonho, esse nosso desejo de estarmos realmente na presença do nosso Deus, diante de Jesus, né? Temos nos colocado realmente que Ele está olhando para as nossas atitudes e muito mais, esperando as nossas atitudes. Ele está esperando que nós tenhamos sempre aquelas atitudes que agradem o seu coração. E por que nós andamos perdidos pelo caminho? A revista ela propõe algumas segmentações, o autor coloca justamente como eu falei no início, né? Nos chamando aos crentes de crentes atrofiados. Porque a própria palavra vai nos colocar em xeque. Às vezes nós precisamos ler uma carta como a Carta aos Hebreus e entendermos que essa mensagem foi para mim e para você. Não só para o povo no passado, é um alerta. Será que às vezes nós não pisamos numa terra santa, mas estamos desejosos de voltar? Será que o povo, quando tinha saído do exílio, ele está disposto a voltar para a escravidão? Porque lhe falta alguma coisa? Então, muitas vezes nós somos confrontados quanto à nossa condição realmente. E por isso nós andamos perdidos pelo caminho. Nos chama então de crentes atrofiados, né? No primeiro ponto ele fala, são tardios em ouvir. É necessário repetir as mesmas verdades muitas vezes. Realmente nós temos dificuldade com relação a isso, né? Quantas vezes nós já vimos situações em que as pessoas são alertadas e muitas das vezes elas, não, mas isso não é comigo, né? Deus ele está falando de uma forma genérica, isso não pode estar sendo para mim. Eu vou fazer primeiro a minha vontade, então eu prefiro deixar de cumprir ou até mesmo, como dizem, pagar para ver, né? Eu vou convidá-los a abrir as suas Bíblias em Hebreus no capítulo 5, verso 11 e 12, fala assim: do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Ou seja, isso aí realmente é duro de ouvir, né, irmãos? Às vezes nós temos uma conduta que muitas das vezes é o que o autor da lição vai chamar mais à frente, ele vai chamar dizendo que nós temos até a conduta de crianças, né? Que nós não amadurecemos, né? O segundo tópico ele coloca lá, agem como crianças na fé, apesar de viverem há muitos anos na fé, não estão amadurecidos para receber alimento sólido espiritual, somente leite. Ou seja, muitas vezes nós estamos nos comportando como crianças, né? Falta-nos a maturidade espiritual. E como que vem isso, né? Do viver da palavra de Deus. É uma vida de oração, né? É uma vida da prática daquilo que a palavra nos chama a fazer. A Bíblia fala que fé sem obras é morta. Então, às vezes, muitos crentes
que tem atos de religiosidade, né? A antropologia da religião deixa isso bem claro. Fala que nós temos um comportamento de relação com Deus, né? Um Deus transcendente, um Deus imanente, e temos um relacionamento com símbolos religiosos. É comum você chegar na casa de alguém e ter uma Bíblia aberta, achando que a Bíblia é um amuleto, ela tem poder de trazer alguma coisa. Ela está lá, chega a estar amarelada as páginas da sua Bíblia, né? Mas aquilo não é um símbolo da sua relação com Deus. E por isso nós ficamos fracos espiritualmente. O autor da revista chega a falar que nós temos uma atrofia intelectual. Eu diria até que seria, ele chama de vírus intelectual, nosso seria um vírus espiritual. Muitas vezes não deixamos o Espírito nos conduza a essa maturidade que nós precisamos ter, né? O terceiro ponto ele alega também, vem falando, não crescem espiritualmente. A vida prática e seu discernimento do bem e do mal são totalmente imaturos, né? Como eu já tinha citado, né? Com relação a isso. O 4 ele coloca, mantém crenças e práticas da sua antiga religião, não conseguem abandonar crenças e práticas anteriores à sua conversão, como a do catolicismo, espiritismo e esoterismo. Eu não sei se muitos dos irmãos já viram isso, mas é crente que não consegue deixar de ver o seu horóscopo, por exemplo. É crente que tem superstições. Ah, mas isso aí é o meu número da sorte. Esquece muitas das vezes que tem que haver uma transformação na sua vida. Vivem arraigados, vivem presos nas coisas do passado. Lá no capítulo 10 de Hebreus, o versículo 1, Hebreus 10, de 1 a 4, vai nos chamar a atenção para isso. Porque tanto a lei, a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios, que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecado. Pelo que, entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste, holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam. Então, muitas vezes nós estamos presos, né? E é isso que acontecia no passado. É esse confronto que o autor da Carta aos Hebreus está falando para o povo, dizendo, olha, vocês precisam sair dessa vida que vocês tinham antes. Vocês precisam ter condutas que agradam a Deus. Vocês têm que andar segundo a vontade de Deus. O autor ainda coloca, não confiam nas promessas de Deus. Perderam a confiança em Deus e não perseveram mais em fazer a sua vontade. Isso aí é triste, né, irmãos? Porque as pessoas vão esfriando na fé. E a palavra diz que vai chegar um momento em que a fé de muitos vai se esvaziar. Nós vamos ficar duvidosos. Mas será que é isso mesmo? Será que Deus existe mesmo? Será que as coisas que estão na Bíblia são verdade? Será que eu não perdi o meu tempo acreditando nisso? Então o inimigo ele vai usar de todas as artimanhas possíveis e imagináveis para nos trazer essa dúvida, né? O tópico 6 ele fala, não são assíduos aos cultos, frequentam a igreja de vez em quando, sem regularidade ou compromisso. 7, desprezam a comunhão com os irmãos, não convivem com os irmãos em Cristo, nem praticam a mutualidade cristã. Então, talvez você já tenha visto alguém assim, ou talvez esteja passando por alguma situação nesse momento, até na sua própria casa, de algum ente, alguém da sua olha, eu não preciso ir para a igreja. Eu já conheço a Bíblia, de vez em quando eu entro aqui, faço a minha oração, eu não preciso do pastor estar dizendo o que está escrito lá. Aquelas canções são sempre as mesmas. Eu boto aqui minha caixa Bluetooth, né? E fico ouvindo o que está aí nos sites. Eu não preciso ir à igreja. Esquece exatamente disso, dessa relação, da comunhão, dessa mutualidade que nós precisamos ter, da vida prática que nós precisamos ter com Deus, né? O nosso relacionamento com o Senhor está também naquilo que nós produzimos. E às vezes nós estamos vendo que as coisas estão desandando e não fazemos por onde também para mudar esse quadro, né? Crentes atrofiados também deixam levar por modismos doutrinários
entusiasmam-se pelas novidades doutrinárias, em vez de firmarem o coração nas verdades de Cristo. Alguns até desertam da fé em Jesus, acabam afastando-se da fé e abandonando-a, rejeitando a vida cristã em Cristo. Queridos, eu quero concitá-los a ter cuidado aonde você está buscando a sua fonte, aonde você está bebendo. Hoje na internet nós encontramos de tudo. São pastores acusadores, pregadores acusadores que acusam os demais. São pessoas que falam que tudo que está errado. São pessoas que, de alguma forma, estão se promovendo com isso, fazendo teologias próprias. E nós temos que tomar muito cuidado que a teologia da verdade é a teologia bíblica, é a teologia da palavra de Deus. Não podemos deixar ser confundidos com isso, porque senão nós vamos estar retrocedendo. Era isso que estava sendo alertado à igreja. A igreja tinha dúvidas, e as pessoas tinham dúvida com relação ao sacrifício de Jesus. Se ele era realmente tão ao ponto de ser comparado com a obra de Moisés. Qual a aplicação disso para a nossa vida, queridos? E sua vida está realmente alicerçada na esperança da vida eterna? Seu compromisso de desenvolver uma relação diária com Deus e caminhar nos passos de Jesus tem se cumprido? Se a resposta for sim, tenha certeza então de que a promessa do Senhor se cumprirá em sua vida. O texto que nós estamos examinando, irmãos, ele justamente fala desse compromisso. O texto de Hebreus 3, de 1 a 6, vai nos trazer, foi escrito para nos estimular, não para nos desanimar. Foi escrito para nos estimular, né, a sermos fiéis a esse cristianismo, a estarmos seguindo, entendendo a superioridade de Jesus. O próprio título da nossa revista fala isso, né? Cristo, da superioridade de Cristo. E hoje nós estamos estudando que Jesus é realmente o nosso Salvador, nosso sumo sacerdote e apóstolo enviado por Deus para fazer a diferença neste mundo, para trazer transformação. Ele mesmo falou que ele veio para que tivéssemos vida, e vida em abundância. Outra aplicação disso para a nossa vida: não há como fugir do confronto de que a nossa vocação e herança são regidas pela espiritualidade e não pelo ritualismo ou benefícios terreais. Ela está prometida aos que creem, mas só será alcançada por aqueles que estabelecem como prioridade, primeiro, a comunhão com Deus, depois, a obediência ao apóstolo e sumo sacerdote da nossa fé, que é Jesus Cristo. E terceiro, a perseverança cristã. E por último, a boa consciência. Nós somos então confrontados disso para a nossa prática diária. O mundo tem tentado de alguma forma nos trazer dúvida quanto ao nosso processo de fé, a nossa vida de fé, a nossa santificação, a nossa relação com Deus. Nós estudamos, né, na revista passada 2 profetas que foram modelo, tanto Ezequiel quanto Daniel, que nos trouxeram uma vida de fé, uma vida de oração, uma vida que eles não abriram mão daquilo que eles creram, daquilo que eles falaram. Não, isso aqui, Daniel em particular, aquela expressão lá, quando ele fala, olha, pode me prender, vai me jogar na cova dos leões. Então nós, como os crentes, agora estamos estudando lá no Novo Testamento, né? Na carta aos Hebreus, nós estamos sendo confrontados. Existe uma forma, então, o autor da revista classifica como reencontrando o caminho. Ou seja, nós temos o tempo para poder fazer esse reencontro, nós temos a oportunidade de fazermos esse encontro, nos dá essa alegria, né? Aí eu coloquei a figura de uma bússola e alguém comemorando por ter reencontrado o caminho. A bússola, ela é o nosso direcionador. Nós temos a bússola, né? A palavra de Deus, ela é o nosso direcionador e o caminho é Jesus. Nós precisamos prosseguir realmente nessa caminhada. Nós precisamos realmente ter essa expectativa nas nossas vidas. Primeiro, nós precisamos querer encontrar esse caminho, né? Nós precisamos realmente tomar a direção correta neste caminho. O autor da carta aos Hebreus, nesse caso particular, ele vai direcionando, olha, o caminho é Jesus. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o apóstolo enviado por Deus. Ele é aquele que vai nos conduzir ao lar celestial. Então nós não podemos, né, conceber, obviamente, sem desmerecer a obra feita por Moisés. Moisés foi um grande homem usado por Deus, um líder usado por Deus.
Mas Jesus, a sua obra vicária, aquilo que ele fez por nós na cruz do Calvário, ele veio, ele sofreu, ele morreu por nós, ressuscitou, ele venceu a morte. Então é isso que ele está deixando bem claro para os hebreus ao escrever essa epístola. Dizendo, fazendo aqui, eu vou resumir, né, por causa do nosso tempo, na revista ele é muito mais amplo, mas aqui ele coloca uma comparação entre Moisés e Jesus. Moisés, colaborador temporário do projeto de Deus para redimir seu povo. Jesus, coparticipante eterno de Deus no projeto de redimir seu povo. Vai falando, vai seguindo aqui, dizendo agora, com relação a Moisés, seus méritos e suas capacidades, né? Ou seja, Moisés tinha méritos, tinha capacidade, ele tinha condição de fazer as coisas por Deus. Seus méritos são comparáveis aos limites designados por Deus, como parte da grandiosa obra de Jesus. E Jesus, por outro lado, merecedor de toda a honra, glória, louvor, por ter estabelecido e consumado sua obra redentora. Moisés, mordomo da casa de Deus. Jesus, filho, herdeiro, legítimo dono da casa de Deus. Moisés foi o anunciador da revelação de que ele iria chegar. Mas Jesus, ele é a própria revelação. Notem, queridos, que a própria palavra, né? Porque os hebreus, o povo hebreu estava utilizando a própria palavra. Ele está se valendo da palavra quando ele fala que Moisés, os feitos de Moisés, são consideráveis. E aqui eu quero deixar bem claro que nem o autor da revista, nem o professor está dizendo que não devem ser considerados, né? Nós estamos falando que a obra de Jesus, ele é. Ele mesmo falou, eu sou o caminho. E ao dizer disso, ele está dizendo que ele é o único caminho. A ele toda a honra e toda a glória. Os demais o autor da revista, ele usa uma expressão interessante, ele fala assim, parafraseando a Pedro, ele diria o seguinte, né? Cristo é a pedra angular da casa de Deus, enquanto Moisés é uma das pedras usadas na construção. Eu achei muito interessante essa colocação, né? Moisés foi uma das pedras usadas na colocação da casa de Deus, mas Jesus é a pedra angular, ele é o fundamento, é nele que nós devemos estar firmando a nossa fé, a nossa confiança, o nosso amor, né? Qual a aplicação disso para a nossa vida? Mesmo sendo um povo escolhido por Deus, devemos perseverar no bom testemunho cristão, com fé e obediência, se quisermos de fato receber a herança prometida. Aqui nós vemos que nós somos realmente confrontados, queridos. Confrontados porque a nossa vida neste mundo realmente, como nos foi dito na palavra, né? No mundo tereis aflições. Então, diante do momento que nós estamos vivendo, né? Em que muitas pessoas põem até à prova aquilo que Jesus ele fez por nós. Muitas pessoas põem à prova aquilo que a própria palavra de Deus está dizendo, falando, olha, será que é verdade isso mesmo? Olha, vocês estão passando por isso. O mundo está passando por isso. Mas nós precisamos perseverar neste bom caminho. O autor da revista ele vai fazer o terceiro tópico. Então, o primeiro ele diz que estava perdido no caminho, o segundo ele fala que reencontrando o caminho, mas mais importante que isso é nós seguirmos deste caminho. Nós não podemos ficar sendo levados para um lado, para o outro, sermos tão vulneráveis à ação que o inimigo tem buscado fazer nas nossas vidas, né? Nós temos que permanecer nesse caminho. Então, seguir nesse bom caminho é o quê? Permanecer na palavra de Deus. O nosso foco é quem? É Jesus Cristo. Nós temos, sim, na Bíblia inúmeras referências, né? Homens e mulheres de Deus que são referências para nós, sim, que são pessoas que foram citadas não por acaso, né? Mas foram realmente bênçãos para chegar até nós. Deus enviou o seu Filho como sumo sacerdote, né? Ele tinha uma missão específica. A missão de Jesus foi bem definida por Deus em nos conduzir até o nosso lar celeste. E Jesus cumpriu muito bem a sua missão. Ele foi tentado, ele passou fome, ele foi humilhado, mas Jesus ele perseverou até o fim. Então nós temos aqui já alguns exemplos, né, que nós podemos seguir, queridos, né? A fidelidade, a perseverança. Para nós seguirmos nesse bom caminho, nós temos que manter essas atitudes. Nós precisamos entender que
Moisés cumpriu a sua missão. Muitos homens de Deus cumpriram as suas missões. Eu e você devemos cumprir a nossa missão. Qual é o seu ministério? Qual é o seu propósito neste mundo? O que você ainda vai fazer para Deus, né? Aí fica aquela pergunta, o autor da revista coloca, mas por que então Moisés não conduziu o povo para a entrada da Canaã? Por causa da incredulidade. Não foi pela incompetência de Moisés. Foi por causa da incredulidade, por causa da rebeldia. Depois os irmãos leiam com calma, por causa do nosso tempo lá, tanto o versículo 19 quanto o versículo 8 do capítulo 3, que é esse que nós estamos abordando, ele vai falar exatamente isso. Vai falar que a rebeldia e a incredulidade, e é isso que tem acontecido neste mundo. O homem tem sido rebelde, o homem tem sido incrédulo, ele tem deixado que as coisas façam efeito na sua vida, mas ele não quer realmente deixar que Deus domine a sua vida. Ele quer ter o bônus, mas ele não quer o ônus. Ele não quer pagar um preço. Jesus falou que para segui-lo tem que levar a sua cruz. Né? Nós precisamos realmente estar dispostos a isso, precisamos ter um compromisso com o Senhor. Né? O Senhor está, o autor da carta está dizendo aqui, usando o fato para nos advertir do perigo da infidelidade e da nossa falta de perseverança. Nós precisamos sim, queridos, ter comportamento. Nós precisamos sim, queridos, ter essa consciência. Qual a aplicação disso para a nossa vida? Não é suficiente crermos em Cristo apenas no momento inicial da nossa vida cristã. Devemos confiar nele até o final da jornada que nos está proposta. Lá no capítulo 3, versículo 15, nós vamos encontrar essa realidade. Para seguir pelo caminho, nós precisamos então ter essa expectativa, né? A comparação rápida aqui que eu vou fazer com os irmãos entre Israel, os hebreus e nós também, né? Então vamos lá. Os hebreus estavam escravizados no Egito, né? E os hebreus estavam escravos do judaísmo, né? Deixaram o Egito, Israel, cheios de esperança. E os hebreus deixaram o judaísmo, abraçaram o cristianismo com zelo e entusiasmo. Mas aí vem o vacilo, né? Vacilaram na fé diante das dificuldades da jornada. E os hebreus vacilaram na fé por causa das perseguições, do apego às tradições judaicas, né? Desejaram voltar para o Egito. Tentaram voltar ao judaísmo. Agora nós vemos realmente por causa da nossa incredulidade. Eles tiveram essa questão por causa das suas incredulidades. E nós, queridos, como nós estamos também nos comportando? Às vezes é fácil, né, nós olharmos para esses irmãos e acharmos neles algumas falhas. Né? Olha, a pessoa foi salva, foi resgatada, chegou lá, estava andando no deserto, resolveu fazer um bezerro de ouro. E quantas vezes nós também fomos vacilantes? Quantas vezes passou pela cabeça de alguns elaborarem, construírem alguns bezerros de ouro? Isso não pode fazer parte da nossa caminhada para seguirmos no bom caminho. E nós fomos escravos do pecado, deixamos a vida e a velha religião com a mesma alegria e disposição no coração. Corremos o risco de vacilar na fé pela falta de conhecimento autêntico e pelos modismos. Vemos muitos cristãos voltando ao misticismo. Corremos o risco de perder a bênção pela falta de um comprometimento verdadeiro. Olha, queridos, eu não sei quanto a você, meu irmão, mas para mim isso aqui soa como uma verdade absoluta. Eu faço a comparação do povo hebreu, eu faço a comparação com Israel, eu faço a comparação com a nossa realidade e vemos que é bem parecido, né, irmãos? Nós temos essa tendência, ficamos felizes, nos voltamos para a obra do Senhor com o tempo, em vez de nós tomarmos essa maturidade, que lá no início que eu falei, e produzirmos mais frutos, nós nos tornamos muitas vezes críticos, né? Apontamos o dedo, somos pessoas que temos mais a exigir do que até mesmo do que ceder. Nós temos que assumir esse compromisso de estarmos tendo uma vida cristã autêntica. O compromisso de nós estarmos seguindo nesse caminho, no bom caminho, persistindo neste bom caminho, vivendo realmente essa comunhão com o Senhor, tendo nele, crendo que Ele
é o dono das nossas vidas, que Ele está nos conduzindo para a mansão celeste, para estarmos com Ele. Então, concluindo, queridos, o autor da lição fala a seguinte frase, né? Podemos resumir o argumento do autor dizendo: estamos convencidos de que o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão é fiel e plenamente capaz de conduzir-nos em segurança à presença do Pai, desde que guardemos firmes a nossa fé, sem dividir o coração com outras promessas e falsas esperanças. Então nós somos aqui alertados, tem um desde, né? Desde que nós permanecermos firmes, a própria palavra fala, né? Aquele que permanecer firme até o fim vai herdar o que é a coroa da vida. Nós temos que permanecer firmes. O mundo vai realmente nos odiar por isso. Ele vai tentar de todas as formas esmaecer a nossa fé, vai fazer com que nós sejamos enfraquecidos, mas nós temos um Deus todo-poderoso que sustentou a Moisés no momento da sua missão, que sustentou a Jesus. Lembre que se Jesus parava para orar, ele ia buscar o Pai. Se ele, sendo o próprio Deus, fez isso, queridos, eu quero motivá-los a fazer. Nós precisamos realmente ter uma vida de manutenção dessa comunhão que nós temos com Ele. Não pode ser algo passageiro. Então, aplicando isso para a nossa vida, Senhor, Tu nos fizeste para Ti mesmo, e o nosso coração não tem repouso até que descanse em Ti. Essa é uma frase de Agostinho, que o autor da revista coloca para nós finalizarmos. Eu quero agradecer a você, a sua família, a quem estiver assistindo agora, e quero dizer a você que aproveite a oportunidade. Esses vídeos que estão sendo gravados, essas aulas da EBD, volte durante a semana com calma, pegue o estudo da palavra, volte na lição que você ficou com alguma dúvida, procure o texto bíblico, faça alguma chamada conosco, procure os nossos pastores, e assim Deus vai estar te abençoando rica e poderosamente. Que Deus abençoe a você, a sua casa, a sua família. Ok, irmãos? Em breve nós nos encontraremos no templo para juntos mantermos a nossa comunhão e adorarmos ao nosso Deus, que somente Ele é digno de honra e de louvor. Que Deus nos abençoe. Amém.